Olá, gente, superando desafios. Eu reiniciei porque houve, eu acho que algum erro de conexão, não sei se aqui ou lá a gente não conseguiu contato. Na nossa live de hoje, superando desafios, hashtag bate-papo de cara limpa em todos os aspectos, inclusive no sem maquiagem. A gente vai conversar com a Thaisa Ramos. Ô, Cláudia! Ela está lá em Perth, na Austrália, do outro lado do mundo. E ela é uma alagoana, gente. Mas que aposto que já está tão bem aclimatadinha lá que ela não quer voltar, viu? Deixa eu botar aqui para convidá-la. Olha aqui, Thaisa. Só falta você pedir para visualizar novamente. Eu enviei com sucesso. E vou botar aqui, hashtag. Bate. Olá, Shirley. De cara. Isso, vamos agora transmitir, vamos transmitir tudo. Espero que agora a gente entre. Estamos aguardando, conectando. Ai, que bom! Uma lagoana Olá, no outro lado do mundo. Bom dia aí para vocês, boa noite para a gente. bom dia, bom dia. Ainda tá meio escuro aqui. Bom dia para todo mundo. É, a Marilene está aqui. Marilene, podem perguntar, gente. Cliquem aí nesse coraçãozinho para que dê uma amplitude maior na live. Enfim, aí está verão, Aqui é pleno inverno. verão, inverno. É. Contrário total nosso, né? Como na É. Europa. Não, na Então, o verdade, inverno. não, na verdade eu acho que é igual ao Brasil, só que em Não, Alagoas a gente isso. tem a estação, né, seca e É molhada. chuva, Aqui, Eu que viajei agora na maionese. Na Europa está verão, aí está inverno, isso. mas o inverno daí é frio, para O começar assim inverno, nesse. o inverno daqui é frio. Ontem tava, eu acho que 10 graus. E ontem à noite na rua tava um frio de matar. E eu não sou de sentir muito frio, não, né? Eu não sei, as pessoas falam assim pra mim, mas como é que pode? Você é do Nordeste, esse sol todo e você não sente frio? Eu realmente não sinto, não, muito frio, mas ontem o negócio pegou, ontem tava frio. Mas aí não chega a fazer temperaturas abaixo de zero ou chega? Quando tá. Ah, aqui onde eu moro, já chegou, acho que a -1, mas não chega a nevar, não. Agora em Vitória, sim. E a sensação térmica de -1 deve ser -10, né? A sensação térmica de -1 é fria. Eu acho que é cruel. Não tem roupa no mundo para o nordestino que fique aí. Ah, Bom, mas não é. você Não acaba, tem. mas Diz você assim, acaba não. acostumando. O que é bom é a roupa. É a roupa que faz com que a gente não se. É nada, menina. É um tal de cebola, bota tanta roupa e tira, que eu não sei se você ainda é assim. Ou você Eu agora já. eu não boto muita roupa, não. Eu boto um casaquinho e pronto. Mas assim, aqui também a gente não fica muito na rua, né? Quando você tá assim, ou você entra no transporte público, ou você entra no carro, ou vai para o estacionamento, assim, você não realmente não fica fora. E quando você tá fora, que você vai no barzinho ou alguma coisa, ele sempre tem um aquecedor. É. Então, você nunca passa frio. Tipo assim, só se você sair, assim, né, pra ir caminhar. Eu tenho uma amiga aqui que ela malha todo santo dia. Às 6 da manhã, ela está lá na frente da praia. Eu não sei Sim. como aguenta, mas ela falou assim, querida, com 5 minutos eu estou lá de camiseta. Eu falei, querida, Deus te abençoe, porque não vai acontecer comigo. Ah, quem está aqui é a Cláudia. A Carla está perguntando cadê a família. E Ah, Marilene disse que morreria de frio aí. É, nós duas, viu, Marilene? Porque é muito, é muito. Cunhadinha linda. Bom, enfim, ah, como é que foi a pandemia aí? E hoje está tudo aberto ou tem casos novos? então, aqui tava tudo bem. Até uma semana, acho que 1 ou 2 semanas atrás. Ah, Uhum. onde eu moro, aqui em Western Australia, né? WA, nós estamos até. Eu acho que a gente está controlando bem.
apesar de ter tido 10 novos casos, acho que nos últimos, vamos dizer assim, 5 dias. Mas aqui, por exemplo, as nossas restrições, assim, a gente pode ir para lugar com, assim, com 100 pessoas juntos. A gente pode ir no barzinho, a gente pode ir no mercado, a gente pode ir na praia. Então, assim, para a gente, no momento, a gente não está com muita restrição, não. O que acontece é que a gente ainda respeita aquele espaço de 1,5 m, que tem em todo lugar, quando você vai na loja, quando você vai no bar. Ontem teve a despedida de uma amiga minha, ela tá mudando de emprego, e aí a gente foi no pub, né, num barzinho aqui. E aí você vê no chão, onde, por exemplo, você vai comprar a sua bebida no caixa, tem um adesivo no chão e fala assim, por favor, mantenha a distância, 1,5 m. E tem assim, sabe, um X. Então, assim, Sim. as pessoas respeitam, a gente realmente fica. A única coisa, o único lugar que eu vi que realmente é meio complicado é nas escolas, né? Porque criança, para manter a distância social é meio complicado. Então, assim, elas brincam, elas se tocam e tal. Mas, no caso, a gente aqui, no momento, a gente até tem essa liberdade. Mas no começo, né? Assim, em março, no finalzinho, no meio de março, por 1 mês e meio, quase 2 meses, eu estava indo do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Nós temos uma rede significativa de amigos aqui, um número legal, e a gente não se viu. Então, era eu, meu marido, as minhas 2 filhas em casa. A gente, né, se via por vídeo, a gente se via assim, dava um tchau de longe, mas Sim. foram 2 meses, assim, realmente a gente respeitou esse espaço, assim, que foi pedido pra gente, essa norma. E era do trabalho para casa, da casa para a farmácia, da farmácia para o médico, se precisasse, do médico para o mercado, e acabou. Não tem esse negócio de, né? Assim, a gente poderia ir na praia, nós 4, ali, caminhar e voltar. Porque, né, Sim. visto como Não benefício. ficar na praia, né? Não, Não tá lá assim, tomando sol, nada não, disso. não, 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 não. Não E tem essa hoje questão. usam máscaras ou não? Nunca usou desde o começo. Aqui no estado que eu moro, as pessoas realmente só usaram máscaras quando estavam naquele estado mesmo agudo. E, na verdade, para proteger outras pessoas, para não contrair o vírus. Então, assim, se eu fosse uma pessoa se eu tivesse doente, eu usaria máscara para não permitir né, o contato da saliva direto com outras pessoas. Mas aqui não foi. Eu não via muita gente não de máscara na rua, não. Era mais A assim quando Daniela está tava. dizendo que, infelizmente, no Brasil as pessoas não são educadas para isso. Depende, É viu, triste. gente? Eu já vi, a gente fez live aqui com Maringá, com o Rio Grande do Sul, Uhum. e assim, depende muito. Sabe o que Realmente, né? eu acho assim, eu acho que na verdade nós, assim, no Brasil, nós temos muitas, assim, a gente é muito dividido, né, por regiões. Então, assim, existe realmente uma parte, por exemplo, eu diria assim que no sul, as pessoas realmente são mais educadas, mas não é no sentido educado, ser assim, educado para De assim, publicamente, respeitam sabe? mais, em tese, É, né? isso. Marilza. Mas, olha, eu vou falar uma coisa. Eu ontem eu tava conversando com um psiquiatra que trabalhou já comigo e a gente tava falando, ele falou, Thaís, eu tô aterrorizado com a situação do Brasil. E eu falei assim, Ele falou, mas como você tá se sentindo? Eu falei, eu só posso rezar. O que é que eu posso fazer mais? Tipo assim, eu converso com as pessoas, mas aqui do outro lado, assim, você se sente muito impotente. Você não pode fazer muita coisa. E eu falei para ele, distanciamento social, no meu ponto de vista, no Brasil, é um privilégio. Nem todo mundo tem. Então, assim, Exatamente. você chega no interior, tem feira, né? Você vai falar, sabe? Você está acostumado a chegar e falar com a vizinha todos os dias. Eu escutei de uma amiga minha que trabalha no E dá interior. beijo, abraço. Oh, quanto tempo a gente se abraça, né? Aquela história toda que é Isso. complicada, é E cultural. é do brasileiro, né? É do brasileiro, esse calor, que na verdade aqui não tem. Eu tô tão assim, como eu já tô aqui há, sei lá, 12. Quanto tempo faz que eu tô aqui? Acho que 12 anos. Eu cheguei em 2008 aqui. Então, assim, hoje em dia, eu já, com os meus amigos brasileiros, não. Ou os meus amigos mais próximos australianos,
A gente abraça, a gente beija, mas quando eu chego hoje no lugar, assim, eu espero. Eu não sou a primeira, oi, tudo bom? Então, ou você, né, ou você dá a mão assim pra pessoa pegar da sua mão, você não sabe se abraça, você não sabe se beija, você não sabe se. É meio complicado. É. Mas é assim, e ele falou assim, Thaís, você falou uma coisa interessante, privilégio. Eu falei, nem todo mundo pode ter Não distanciamento pode, social. não Você pode, imagina não pode. distanciamento social no ônibus, no Brasil? Não tem como. Não tem, né? Não tem, é verdade. O Rodrigo está dizendo aqui 12 anos. 12 anos. Que, O meu 12 anos. marido, oi, amor. Bom, você é terapeuta ocupacional, também trabalha como terapeuta ocupacional, mas lá, quando chegou, a Uhum. coisa não foi por aí. E a gente Não. quer justamente saber o que, que levou essa lagoa retada a atravessar esse oceano, né? 2 dias, sei lá, 3 dias de viagem para a Olha, Austrália. O que a, foi que vi- levou você e seu a, marido? a viagem é longa. Então, é, resumindo, que a história é longa, nós moramos em Toronto por quase 2 anos e Você já era casada com ele? a gente casou e foi. Ah, Mas a gente já tá. estava junto há um bom tempo. Sim. Então, assim, quando a gente voltou para o Brasil, é, você fica naquela. Eu não sei explicar, eu acho assim, pronto, o Tiaguinho que estava Peraí, você comigo, foi e ficou eu quanto fui. tempo? Você foi A para gente estudar inglês? foi. A gente ficou. Na verdade, eu fui estudar inglês, estudei inglês, mas a gente foi no objetivo mesmo de trabalhar, juntar dinheiro e voltar para o Brasil. E lá era É, permitido? fazer isso. Assim, era Sim. permitido você ir como turista ou como estudante, ter o visto, mas tinha as regras de quantas horas você poderia trabalhar, que a gente não cumpriu. A gente não cumpriu. Então, assim, quando a gente voltou de lá, você fica naquele. Eu não sei explicar. Não sei se a Dani, a minha cunhada, que tá aqui vendo, o Tiaguinho, eles moraram fora também. Eu acho que você fica meio numa bolha. Você fica É. feliz de estar perto das pessoas, né, que você ama, da sua família, do seu amigo, dos seus amigos, da sua família. Mas ao mesmo tempo você começa, é inevitável que você compara, sabe? Então assim, Você você tem um falava assim, meu choque, Deus, é? eu consigo ver as coisas boas. Eu não gosto de falar mal do Brasil. Eu acho assim, vindo daí, eu entendo as dificuldades, eu entendo os desafios. Então, assim, eu não gosto muito de, sabe, de você chegar e malhar. Eu não faço isso. Então, mas automaticamente você fica, meu Deus do céu. Quando eu morava lá, eu não tinha que ficar nessa fila. Ou as pessoas me respeitavam no meu trabalho. Eu não tinha que ficar fazendo isso. Então, você começa. Se O andar na rua, o ônibus em Londres, eu fui e também voltei com essa sensação. O supermercado, meu Deus do céu, você se autosserve. Você não tem que estar escolhendo verdura e fruta podre. Isso. Dentre as, para Uhum. escolher a melhor, tem lá, don't touch me, não toque nas É, frutas. E a gente vai lá com a mãozinha, porque a gente está acostumada a ter coisas podres junto com as boas dentro do supermercado. Então, isso é, é absurdo, é surreal. é, Você andar à noite, madrugada e não ter nada. No começo, você fica com a paranoia, assim, né? Meu Deus, será que vão pegar aqui meu dinheiro? Será que vão me assaltar? Mas essa paranoia vai relaxando. Mas quando você volta, é um choque, assim, que você... é. Poxa vida, né? A, mi- É um é, a choque. minha cunhada tá falando agora, faixa de pedestre. Realmente. Por É, exemplo, eu fui com as minhas filhas pro Brasil já 3 vezes, né? Com meu marido. Então, assim, a gente tá andando e elas automaticamente, elas vão e botam o pé na faixa. Eu falei, oh meu Deus, não, 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 peraí, calma, calma, aqui não é assim. Então, assim, eu notei que, por exemplo, a gente na orla, quer dizer, você tem que ligar o. Como é o nome daquele negócio que fica piscando? aquele O carro. semáforo. Isso. Não, Ah, o não, o alerta. carro. Para meio que avisar que você tá parando na faixa É, de pedestre, uma coisa meio é, louca, porque assim, a é, faixa de pedestre em si já é um mecanismo que você deveria usar para, né? Assim, eu tô aqui é, passando. Então, é. assim, eu ficava assim, mas como isso? Tem que ligar a luz. Então, assim, são coisas que você meio que adapta. Então, É. para mim foi difícil. Então, eu comecei a Agora, comparar. um lugar do Brasil que você vê isso, que se você puser o pezinho na rua, tá na calçada, for fazer menção de atravessar, o carro para, é em Gramado. No sul, Incrível! Em Gramado, a única cidade do Brasil que eu fui, que não precisa estar na faixa.
E também a gente não vê guarda, mas a cidade é toda monitorada por câmera. Então, assim, aí você vê, será que foi a colonização, né, alemãzada, italianada? Não sei, mas que funciona, funciona. Mas é uma cidade que eu conheço pessoalmente, né? É. Aí a gente chega nesse choque, realmente. Não, Bom, mas fica. aí você Não, voltou. e aí eu voltei. Então, assim, mas eu voltei, eu acho assim, a gente já. Nós conversávamos, eu e meu marido, a gente falava assim, nossa, que vontade de voltar, né? Aqui não tá legal e tal. E aí, a minha primeira opção, claro, não vou mentir, foi voltar para o Canadá, porque eu amo o Canadá. E ele falou, não, nem pensar. Ali é muito frio, né? Porque lá a gente pegou, eu peguei menos 39, voltando de um trabalho um dia. Então, chuva de neve na cara, menos 39, eu digo, é hoje. Então, assim, ele falou, para lá? Não. Eu falei, então, para onde? Aí ele considerou ir para Londres. Então, as pessoas que amam Londres me desculpem, mas aí eu falei, jamais. Eu não consigo viver no lugar onde chove o tempo inteiro, onde é cinza, sabe? Eu falei, não, eu não O consigo, não inverno consigo. só tem 3 meses de sol, por isso que eles ficam risonhos. Não. Só 2 a 3 meses. Nos outros são tudo carrancudo, escuro, 3 horas da tarde, à noite. Não, A Eliana está dizendo assim que é questão de colonização em Gramado e a sua cunhada, o Sul é o primeiro mundo do Brasil. Sim. Aí você disse, não, não dá, né? Não. Aí eu Para falei, mim também não dá, cara, a não. gente tem. Aí ele falou, Austrália. Eu falei, vamos ler sobre a Austrália. E daí eu achei, poxa, eu achei assim, o lugar, em termos de clima, é similar, quer dizer, não ao Nordeste, mas ao Brasil porque as pessoas das outras regiões do Brasil têm inverno, né? Faz frio e tudo. No Nordeste, não. Mas eu falei, é. E aí eu comecei a ler e assim, uma coisa para mim que foi primordial foi a segurança. Então eu li, seguro, eu falei, então vamos lá, vamos. Então assim, o lugar que a gente viu primeiro para chegar aqui foi Brisbane. Então, na verdade, nós moramos a gente morou de 2008 até o finalzinho de 2009 na outra costa. Então eu estava em Brisbane, eu estava em Queensland, né, que chamam Sunshine. Então assim, a gente tava lá e eu achei que quando eu chegasse aqui, eu poderia trabalhar na minha área eu li bastante, mas assim, a minha profissão, ela é regulamentada de várias formas em vários lugares. Então, eu tive que, na verdade, de novo, me integrar com o inglês, porque o inglês de australiano é bem particular. A gente acha que eles não... As outras pessoas falam assim, vocês falam australiano, vocês não falam inglês. Né? Eles falam meio pra dentro e tem um sotaque pesado. Então, quando eu cheguei no aeroporto, eu falei assim, meu Deus do céu, eu morei 2 anos no Canadá, eu falo inglês. Eu não tô entendendo esse povo aqui. O que vai acontecer? Então, eu tive que me reintegrar com a língua e com tudo ao meu redor para poder realmente ir atrás de me regulamentar na minha profissão. Enquanto isso, o que é que a gente faz? Nós estudamos inglês e trabalhamos no que aparece. Então, assim, eu limpei estádio, eu fui babá, eu trabalhei com deficientes, uma posição que se chama aqui support worker, né? Que você promove, você dá suporte às pessoas com deficiência. Então, eu trabalhei nisso aqui. E foi muito engraçado, porque quando eu falei assim, eu cheguei aqui, eu sou terapeuta ocupacional, tem alguma coisa mais ou menos parecida na minha área? Então, eu conheci a Lisa, que é outra nordestina, que mora lá em Brisbane. E ela falou assim, Thaís, eu trabalho para Lifeline. E aí eu posso ver para você. E a gente se conheceu assim, no meio da rua, foi uma coisa incrível. Já é uma das minhas amigas mais próximas aqui. Então, eu trabalhei em várias coisas até chegar o dia que eu recebi lá. Sim, mas a gente quer detalhes sórdidos dessas várias coisas. Chega ao fim da sua terapia ocupacional para poder a gente, né? Não, detalhes. Pode perguntar, eu falo tudo. Sim, então, sim. A gente limpou o estado. Teve um dia que meu marido, acho que ele trabalhou mais de 14 horas num turno. Mais de 14 horas. Então, assim, as pessoas têm aquela visão, às vezes, que é tudo, né? É tudo muito glamorizado. E eu sou a primeira a falar, não é não.
Cara, é a dose de realidade. Hoje em dia eu falo, eu não sei, eu não posso dizer que eu sou mais australiana do que brasileira, mas assim, eu tenho um orgulho danado de ser australiana hoje em dia. Mas eu amo Você o já tem Brasil. cidadania? Já, nós somos cidadãos já. Ah, tá. Então, assim, mas não é só o fato de você ter um passaporte. Você tem que chegar aqui, você chega só, você não tem família, né? E são muitas coisas, Mônica, que você que é nessa dinâmica, entendeu? Se você vem só, se você vem casado, o que é que você está fazendo, o que é que você está trabalhando, se você aprendeu inglês, como você está sobrevivendo, como você constrói a sua rede de apoio, os seus amigos, tudo. Então, assim, é muita coisa. Quando você fala assim, É eu quero muito ir embora do difícil. Brasil, eu não quero desmotivar. Falando assim, cara, ir embora do Brasil é difícil. Eu falo assim, quer? Ok, vamos. Não é fácil. Mas eu posso ajudar. Mas não é fácil, entendeu? Então, o Uhum. meu marido, ele é muito realista, muito pé no chão. Ele fala assim, Thaís, olha, nem fala. Porque, assim, as pessoas, né, têm uma ideia de que é fácil, que aquilo outro. Não é. Não é fácil Ele de maneira disse que alguma. foram 26 horas de trabalho que ele trabalhou. E Ave quem ele Maria. trabalhou 26 horas? Ele disse 26 horas, amor. Ó, meu Deus. Pois é. Não, ele é E que ele foi um 26 guerreiro. horas? Porque é o seguinte, ele estava como supervisor nesse lugar, nesse estádio, aqui onde eles têm os Hum. jogos australianos, e precisava continuar o trabalho e não tinha gente. E o rapaz perguntava, você quer, você topa, você vai? E ele, vamos, eu vou. Então eu só assim, ó, vou demorar mais, ainda estou trabalhando. E eu digo, danou-se, dormi, acordei, e o homem trabalhando. Mas foi isso, 26. Eu Sim, acho que mas no 14, na começo verdade, vocês fui moravam. eu. Eu acho que 14 quem trabalhou fui eu. E ele ficou. Porque eu tava no mesmo turno. E eu vim embora e ele ficou. Ah, entendi. Agora, compensa financeiramente esse trabalho de 26 horas, de 14 horas, como você disse, aí você sai com a. É uma relação custo-benefício boa ou não? Olha, eu vou falar. Nessa época, o que é que acontece? Ele estava trabalhando, eu acho que na verdade, nós éramos, eu acho. A gente era casual, que chama casual aqui. Uhum. Então, esse trabalho casual, por exemplo, para fazer o que ele estava fazendo, eu não sei em valores corretos, ele pode até me corrigir aqui, Olha, mas ele está dizendo que no estádio, porque os australianos são preguiçosos. E aqui a assim, Marilene está perguntando se seu marido é estrangeiro. Não não, é, Marilene, mas é de onde ele? ele é daí, de Maceió. Ah, também, de Maceió. Ana Cláudia foi quem nos apresentou. Ah, tá, Mas a gente Cláudia. estudava no mesmo colégio a vida inteira, mas a gente não se conhecia. Então, assim, eu acho que pagou, de repente, eu não sei, alguma coisa entre 18 e 25 dólares a hora. Então, assim, se você fazer essa multiplicação, se valeu a pena, valeu. Só que, assim, claro que ele chegou em casa morto, porque é um trabalho físico. Você não tá ali, ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não, você tá fazendo. Então, assim, é um trabalho físico, né? Você limpar, você fisicamente tá ali lavando, tá coordenando e tudo. É pesado. Mas nós éramos estudantes na época É. e a gente precisava do dinheiro. Então, assim, vamos fazer? Vamos. Faz. Mas nessa época que vocês chegaram aí, moravam como todos que dividem casa ou moravam em quarto alugado, foram. Não. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou e ficou numa homestay. Então, a gente tinha, né, uma homestay mom. E ela tinha uma Homestay, irmã. gente, é uma casa de australianos ou que seja de estrangeiros que você fica lá como se fosse filha, como se fosse família. Para quem não sabe. Aí fica como se fosse família. Pai, mãe, segue a regra da casa, faz os trabalhos que Ela se tem, manda. ela tem o primeiro. Na verdade, ela morava no primeiro andar, né? E aí tinha a parte de baixo que ela alugava 3 quartos. Então, assim, éramos nós e um menino, acho que ele era de Dubai, alguma coisa assim. Então, assim, o que é que acontecia? Nós tínhamos, né, a gente conversou sobre isso, era o café da manhã, que é o café de Esse Ozzy café da torrada. manhã, conte para nós que deve ser o horror.
A treva, minha gente, escutem. Olha, veja só, é a torrada. Você bota lá, né, o pãozinho para torrar. E daí eles fazem uma mistura aqui. Manteiga, né, com geleia. Ou Vegemite, que é é uma pasta de levedura de cerveja, eu acho. Que é muito estranho o gosto. Hoje em dia, meu marido não gosta. Mas eu e as minhas filhas, nós gostamos. Minhas filhas amam Vegemite. Ela é meio amarga, sabe? É uma pasta amarga, mas eu gosto. Então, assim, era aquilo. Era torrada. Bom, mas pão Isso. sustenta, pão Não, e é- mas aí o Rodrigo olhava assim e falava: Meu Deus do céu, como é que é isso? Eu não vou conseguir só passar o dia com isso, não. Mas, de novo, a gente tem que se adaptar. Então, assim, era uma xícara de café. A gente tinha Na verdade, ela tinha um frigobar. E aí, como a gente já tinha morado fora e tal, a gente ia no supermercado, comprava um suco, comprava uma coisa diferente e deixava lá. Mas, assim, o que eles oferecem, assim, é café, leite, torrada, ou então mingau. Tem uma coisa aqui chamada Weet Bix. Então, você molha no leite e forma aquela papa. Isso eu não gosto. Então, a gente chegou nessa casa e era assim. E a gente saía para a escola, a gente tomava café, saía para a escola. Nós éramos responsáveis pelo nosso almoço. E à noite ela fornecia o jantar. Que ela congelava, o arroz. Peraí, a Daniela está dizendo que você gosta de café com ketchup. Seu marido está dizendo que as suas filhas gostam dessa pasta aí horrorosa que você falou, porque elas são australianas, né? Não, Mas então, café com ketchup. Ô, comadre, tomasse uma, foi. Não, então. E a gente jantava, chegava em casa, jantava e era isso. sim, o almoço deles. Sanduíche, a maioria deles. Eles adoram um sanduíche. Então, assim, até hoje, pra mim, eu não lembro o dia que eu comi sanduíche na hora do almoço, porque pra mim simplesmente não é. Claro que hoje em dia a gente tem várias opções de sanduíche saudável e tal, mas pra mim não é. Tem que ser comida, uma salada. Eles só comem sanduíche, mesmo se Não, estiverem em casa? eles só não comem, mas assim, a maioria é sanduíche, é meat pie, que é aqui meat pie, é como se fosse uma empada grande de carne. Sim. E daí é isso, você esquenta no micro-ondas ou sausage roll, que é um empanado com uma carne de salsicha, é uma coisa meio louca. Então, assim, eles comem muito sanduíche. E sanduíche Pão com pasta de amendoim. Isso, e banana. Eles comem. Então, assim, aqui é assim, E à noite? Aí à noite eles se sentam para fazer aquele jantar. É carne, é arroz, é macarrão, é Tudo gordurite, né? Por isso, porque já gostam de gordura, né? Gordurite. Então, o que foi que aconteceu? As minhas filhas tiveram essa dificuldade. Quando começaram a ir para a escola, ficava assim: Mãe, por favor, bota sanduíche. Eu falei: Minha filha, é o seguinte, eu vou botar sanduíche para você, mas você também vai levar comida. Ó, é uma guerra. É diário. Elas só isso aí. querem A minha sanduíche. negociação é diária. Então, elas preferem sanduíche. Então, às vezes, assim, a minha filha mais velha ama feijão preto com arroz. Então, a gente tem um container que é térmico, né? Que segura o coisa, porque aqui você não pode, nas escolas você não esquenta comida. Então, ela leva quentinho, ela come o arroz e o feijão preto. Mas Sim. até nisso, você tem que meio que educar. Porque no começo, quando ela levava, ela falou assim: Mãe, as minhas amigas me ficaram assim: o que é que você tá comendo? Esse negócio preto, o que é isso? Então, ela teve que explicar. Isso aqui é minha mãe que faz, é uma comida que tem no Brasil. A mesma coisa acontece com o asiático aqui, quando você leva arroz frito, né? Que é o fried rice, que eles chamam. Então, assim, a cultura aqui, as identidades culturais são muito misturadas. Então, mas é isso, a comida era essa, Meat noite. pie é torta de carne, né? Que ele está dizendo aqui. Isso, como se fosse um empadão, assim, de carne. Empadão, um pastelão, sei lá, uma coisa assim. Bom, mas aí você viveu nessa casa, depois conseguiu, vocês conseguiram comprar casa aí, ou o custo de vida é tão alto que não se pensa nisso, Então, se pensa em alugar, como é? Então, como a gente já tinha morado em Toronto, e assim, eu acho assim, que cada um tem uma história diferente, mas assim, eu acho que como casal é meio complicado você dividir casa.
Então, assim, quando a gente saiu da nossa Lá em homestay, a gente Londres foi morar faz só. isso como se Desde que a gente fosse saiu, a gente ficou 6 meses. em Londres. O pessoal, isso me assustava, Uhum, porque eles não entendiam que eu morava aqui, que a gente não morava assim aqui. Porque eram uhum. famílias, os estudantes, tudo de outros países. A minha professora dizia que morava com outras. O marido era médico e ela morava, quer dizer, divide uma casa. Isso me causou uma estranheza muito grande, né? É muito de cultura, né? Porque, assim, o que foi que aconteceu? A gente saiu de lá, a gente foi morar só. E eu acabei engravidando, ainda no visto de estudante, então tem essa parte ainda, mas respondendo a sua pergunta, não, a gente comprou casa sim, a gente mudou para cá, a gente comprou nossa casa em 2015. É, e eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Você mora na sua casa, você aluga um quarto, você, de repente, você tem um quarto nos fundos, que aqui se chama um grand flat, né? Que é um quarto separado da casa. E você aluga. Mas assim, a gente cultural, eu acho que desfazer isso. Se eu um dia Uhum. precisar fazer, eu farei. Mas até Hum. então, para mim não foi necessário, até mesmo porque é o seguinte, a minha homestay em Brisbane, ela falou, Thaisa, eu faço isso pelo dinheiro? Faço. Mas acontece que eu gosto de interagir com estudante e tudo. Eu amo, mas eu não tenho tempo. Então Uhum. eu ia tá me colocando, né, nos colocando, né, a família, numa situação onde eu ia achar difícil gerenciar, porque Com eu trabalho, certeza. eu trabalho full time, meu marido trabalha full time, eu tenho 2 filhas que eu tenho que levar para a escola, eu tenho que gerenciar esporte, escola, tá? Então assim, eu não, mas eu acho louvável quem faz, quem tem esse tempo, quem gosta de ajudar quem chega, entendeu? Aqui vamos falar inglês, a gente fala devagar para você entender, mas eu não tenho condições de fazer isso por conta da minha rotina. E como é que foi, então, o percurso até você se tornar aí, novamente terapeuta ocupacional, que já era a O sua caminho das profissão? pedras. É o caminho das pedras, porque não é fácil, né? Até Não. então você estava fazendo de tudo, trabalhando, de, o que aparecesse para ganhar dinheiro. Isso. Ok. Então, Mas para ser o seu diploma precisava ser revalidado aí, ou enfim, você tinha que ir sim. novamente para a universidade. Então, aí o que foi que aconteceu? É, eu entrei em contato com o meu conselho e aí o Oli tá aqui do lado, amor. Não, meu marido tá falando, o Oli não, também não esquece. Não, o Oli tá dormindo aqui. O cachorrinho da gente. É, Oh, que raça é ele? Adoro cachorro. A ele minha é tá aqui também. mastiff. Oh, tutuquinho, lindo. Então, assim, eu mandei um e-mail para o meu conselho e o meu conselho falou assim, Thaisa, por conta da sua faculdade, a sua universidade aí em Alagoas não ser credenciada com a Federação Mundial dos Terapeutas Ocupacionais, você terá que fazer um curso e através desse curso, que se chama um Bridge Course, de 1 ano, a gente vai validar o seu diploma. Eu falei, ok. Não contava com isso, mas ok. Qual é a opção que eu tenho? Já estava aqui mesmo, eu queria trabalhar na minha área, então tem que fazer. E aí chegaram 3 ofertas. Você fez que faculdade aqui que não era. Por exemplo, se você tivesse feito numa federal, estava validado aí? Então, sabe aquele negócio assim? Isso aí é uma coisa que eu ainda tenho, eu acho que eu vou levar para o meu túmulo. Sim, Eu sempre fui uma estudante muito ativa, eu era parte do diretório acadêmico. E eu sim. sempre brigava, eu sempre tive uma visão mais ampla. E eu falava assim, minha Hum. gente, a gente tem que credenciar a universidade, porque isso vai abrir tantas portas, isso. Mas as pessoas têm uma mente meio fechada. E acabaram não fazendo. Eu estudava na antiga Escola de Ciências Médicas, que hoje é um CISAL, né? Hum. Universidade de Ciências Uhum. da Saúde. E aí eu, como não era credenciada, eu tive que escolher entre 3 lugares para fazer esse curso de 1 ano de duração. Então eles olharam a minha grade curricular, o meu curso, né, estrutura, e eles falaram assim, não, Thaisa, é a mesma coisa. Então você vai fazer 1 ano, a gente vai considerar os seus outros 3 anos de universidade, você vai fazer mais 1 ano, e a partir desse ano você pode se registrar e você fica apta a praticar. Eu falei, uau, ok. Então, eles E o falaram assim, inglês?
Já estava mais afiada no inglês, porque na universidade é punk, né? Eu tava, assim, eu tava, mas você nunca pensa que você sabe o suficiente. Então, eu É. acho que isso é uma coisa que você, como imigrante, como uma pessoa que não tem inglês, que não tem a língua do país onde você está vivendo como a sua primeira língua, vai sempre ficar atrás de sua orelha, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Isso Até acontece hoje, comigo demais quando eu vou viajar. Eu sempre digo, eu não falo fluentemente, mas eu brigo, reivindico meus direitos, então como é que eu não me faço entender? Mas na isso. minha cabeça eu não falo fluentemente, entendeu? É. Então, Acontece isso. sempre tá na sua cabeça. E outra, quer dizer, a língua é uma coisa muito complexa, né? Vocabulário, né? Articulação, pronúncia, tudo. Então, o que é que acontece? Eu acabo assim, tem coisas, eu tô há 12 anos aqui, e tem palavras que às vezes eu me deparo e falo assim, nossa, eu não sei como pronunciar. E às vezes eu falo pra minha filha, como é que fala? E às vezes é o contrário. Ela, na parte de alfabetização e tudo, ela chega e escreve uma palavra errada, fala uma coisa errada. Eu digo, minha filha, não é assim, não, né? É assim que se fala. Mas então, eu achava que eu tinha um inglês legal. Só que até você chegar na frente, na sala de aula É, e apresentar um trabalho oral, é. E o inglês eu é não mais tinha essa técnico, noção. né? É o Sim, inglês técnico que, né? muito usado na área de saúde, no meu caso, né? Desculpa, como meu curso é da área de saúde, então era realmente um vocabulário utilizado na área de saúde. Então, assim, eu fui oferecida 3 cursos. Obrigada, tia. Beijo, te amo. Eu fui oferecida esse curso em 3 lugares. Um era em Townsville, que é pertinho de onde eu morava. O outro era em Victoria, em Melbourne. E o outro era aqui em WA. E a gente olhou as 3 opções e a melhor opção pra gente foi mudar pra cá. Então, de novo, sem conhecer ninguém, eu e meu marido com um bebê de 10 meses, nos mudamos pra cá. Eita. Para começar o meu curso, né? E pago, né? Não Não, era de graça. jamais, não, a gente, né, é super caro, na verdade, porque era, eu estava como estudante internacional, então, enquanto os meus amigos australianos pagaram US$ 6.000 por semestre, eu paguei quase 14. Nossa. É. Então, assim, não foi barato, né? E assim, meu marido, muito assim, falou, pegou a responsabilidade mesmo para ele e falou assim: não, você vai se dedicar à sua faculdade e eu vou trabalhar. Então, ele trabalhou sozinho nesse ano, Uhum. porque eu tive que estudar full time e eu tinha uma bebê, né? Nós tínhamos, a Iris tinha apenas, quando eu comecei o curso, a Iris ia fazer 1 ano. E aí a gente tinha toda, né, aquela função de arranjar uma creche e de deixar ela o dia inteiro É. para eu voltar, para eu estudar. E aí e de novo, a parte cultural, confia, não confia, quem é, vamos fazer o dever de casa, né? Então, assim, foi difícil, mas aí eu fiz esse ano de universidade e quando eu terminei, eu pude me registrar. E aí eu consegui o meu diploma aqui também, que isso foi no final de 2011. Isso foi fantástico, né? Porque pouca gente trabalha na profissão que sai daqui do Brasil. É É muito raro. difícil, É é muito difícil. raro. Foi uma bênção. Agora, aí depois desse passo, vocês aí não têm concurso público. Abre seleção, abre vaga. A Austrália tem muita carência de muitas profissões, né? Eu acho que na sua área é uma delas e várias outras. Cita aí algumas para gente que, Eu te assim, mandei o link de foi. profissões, por exemplo. Na área da saúde, desde que eu cheguei aqui em 2010, em 2008, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, Médico, médicos em enfermeiro, várias especialidades, enfermeiras, é, tudo isso. Tem carpinteiro, carência, chaveiro. carpinteiro, chaveiro, É, quem trabalha em fazer barco. Não, mas tem cada coisa que eu nunca pintura, tinha né? ouvido falar. Pintor de carro, pintor de É. mecânico. Nossa, mecânico de carro aqui. Então, assim, várias profissões que é outra coisa. No Brasil, você fala assim, meu Deus do céu, né? Pedreiro. Trabalha tão hard, tão, como é que eu falo? Tão Trabalha pesado. tão pesado e não tem um retorno, entendeu? Assim, financeiro.
aqui você tem. E outra, eles não querem fazer esse tipo de trabalho. Então, eles têm que botar. Agora tem todo um processo. Se você vier de fora, antigamente era muito mais fácil. Você tem que Sim. provar para o governo que você deu oportunidade às pessoas locais de trabalharem naquela área. E como é Então, que se prova? você tem que colocar um anúncio, você tem que Ah, provar que você procurou. Assim, nas cidades menores, é muito mais fácil, porque como você não tem essa população inteira, você vai ali, você bota no jornal local, você bota no jornal comunitário, você coloca um anúnciozinho no mercado e você prova, eu coloquei. Passou 1, 2, 3 meses, ninguém veio. Então, eu tenho que patrocinar uma pessoa para trabalhar para mim nessa área, porque eu estou precisando e na Austrália não tem. Então, assim, existe uma lista, que foi aquela que eu te mandei, uma sim. lista com profissões onde você consegue migrar porque não existe esses profissionais aqui. Mas existe discriminação dos australianos com você está tirando o meu emprego, você está tirando o meu, né? Porque isso Acontece. acontece muito com o imigrante, né? Acontece. Não, e também assim, o que eu notei aqui já é que assim, pelo menos eu tô falando da minha parte, certo? Então, assim, desde que eu trabalhei com deficientes lá em Brisbane, pela Lifeline, e vendo os meus amigos lá, desde que eu comecei lá, eu trabalho com gente de fora. Então, assim, hoje em dia, na clínica que eu trabalho, 80% dos profissionais são de fora. Eles imigraram para cá. Então, é assim, são pessoas do Irã, Afeganistão, Itália, sei lá, de onde mais? África. Então, assim, o que acontece o que eu noto, eu acho que pelo fato de ser tão difícil a caminhada, a gente é muito esforçado. Então, assim, o que é que acontece? Você chega e você Agente coloca um problema. brasileiro ou Não, o... a gente. Não, eu falo assim, sim, a gente brasileiro, porque eu conheço Sim, pessoas brasileiras aqui que também sim. trabalham né, na sua área e tudo, e são realmente raçudos, mas assim, as pessoas de fora também. Então, assim, a perspectiva é outra. Então, Hum. você não tem nada fácil, entendeu? Por exemplo, no Irã, né? O meu amigo teve que, né, trabalhar lá e vai para guerra. Foi espionado, né? Monitorado. As pessoas Uhum. que vêm da África, a pessoa que trabalha comigo hoje veio como refugiado. Então, assim, Hum. nada é fácil. Então, você chega aqui e você fala assim, cara, eu vou dar 100% Melhor. daquilo. Então, além também do processo interno, né, que você tem, que eu acho que não é vergonhoso falar, mas você fala pra você, cara, eu vou provar que eu posso. Então, assim, você chega e você fala, eu vou dar o meu melhor. Então, o que o Rodrigo falou, os australianos são preguiçosos e tal, na verdade é o seguinte, eles são habituados a um ritmo de vida e uma Hum. necessidade para eles que é normalizado que pra gente não é. Então, a gente É. tem aquele negócio de ralar muito, de ganhar Agora pouco. você disse que eles não querem trabalhar nesses trabalhos, que eles não Uhum. querem. Aí, que trabalho eles querem fazer? Porque Então, eles não vão para a faculdade, eles também não ligam para isso. Não tem essa então. cultura nossa, né? De tá, acaba o segundo grau, vai para a universidade. Não, eles querem trabalhar e ganhar dinheiro. Então, Mas, acontece muito, ao só que. mesmo tempo, eles Hum, não querem essas profissões que talvez achem que são uhum. menores. E aí? Fazem o quê? Então, aí eles vão eles trabalham em lojas, eles trabalham. Aqui a indústria da mina ainda é muito forte, né? Mineração. Então tem muito emprego na mineração, que você faz fly in, fly out. Todo tipo de trabalho. Só que assim, trabalho que exige muito esforço físico, eles acabam não trabalhando nisso. Eu acho que porque você Mas não se é eles não obrigado. são qualificados, Hum. assim, não têm um diploma, não são médicos, não são enfermeiros, se não são qualificados, Uhum. eles Mas vão para você trabalhar em trabalhar várias lojas. Mas para você trabalhar em retail, né? Como é que eu falo? Você trabalhar vendendo, trabalhar em Sim. loja, trabalhar como motorista de ônibus, coisas assim que não precisam de uma graduação, você consegue. Só que Ah, quando chega entendi. na parte pesada, e muito assim também, eu acho que eles são muito. Eles são. Bom, é diferente, porque assim, eu escuto os relatos do meu marido que trabalha
em outra indústria com os dos meus. Então, assim, resolução de problema é diferente do da gente. Mas por quê? De novo, eu acho que é muito cultural e também da educação. Então, assim, você nunca teve nada fácil, você teve que ralar. Você vê uma coisa na sua frente e você tem que ser rápido, entendeu? Ah, é assim que se resolve. Não, não fica dando volta, entendeu? E eles Então, ficam? é diferente. Na indústria que meu marido trabalha, sim. Na minha indústria, não muito. Mas eu acho que também depende do cargo que você ocupa e da posição que você exerce, onde você trabalha. Hum. Mas aí existe diferença se você tiver diploma ou não tiver, ou ganha-se igual praticamente. Não existe uma diferença tão grande, por isso que eles não têm interesse. Isso Ah, é não, fato? então, na verdade, eu, eu concordo com você em algumas partes, mas, por exemplo, você não consegue trabalhar onde eu trabalho se você não tem qualificação. Você não Sim, entra. Então, sim. assim, eu acho que depende de onde você trabalha. Você pode sim chegar em cargos muito altos com experiência, o que eu acho muito legal, que no Brasil você não consegue. Eu acho que É. muitas vezes o seu diploma fala mais alto do que a sua experiência, do que a força de vontade que você tem de mostrar o seu trabalho. O que eu acho legal aqui é isso, eles reconhecem a tua experiência. Então, por exemplo, se você hoje for fazer um curso técnico, quando você entra, eles perguntam para você, eles perguntam assim: você tem experiência na área? Você trabalhou fazendo o quê? Quanto tempo você trabalhou fazendo isso? E isso é levado em consideração. Ah, Então, eu acho entendi. legal isso. Eles consideram a tua experiência. Uhum. Nós já falamos do seu trabalho, sim. Aí houve um edital de convocação, como é que foi? Porque não tem concurso público, né? Então, não tem. Tem assim, tem as vagas, né? As vagas no governo, né? As vagas públicas. Mas não tem como no Brasil. Você não chega numa sala, faz prova com não sei quantas mil pessoas. Não existe. Então, assim, o que é que Você se acontece? candidata a Isso. preencher E aquela a vaga. vaga aparece e aí você se candidata. E nessa vaga tem falando assim. Tem o que eles chamam de critério de seleção. Então, eles falam assim. Sim. Sim, exatamente. O Rodrigo é exemplo disso. Meu marido, ele não foi para faculdade. Hoje em dia ele trabalha com logística. E ele é uma das pessoas mais experientes onde ele trabalha. Então, Uhum. assim, às vezes o chefe dele chega para ele para perguntar como é que se resolve um problema, porque ele não sabe, entendeu? E também e não tem essa coisa do chefe perguntar ao subalterno e não tem essa Eu acho que isso é frescurado. muito pessoal. Eu acho que isso é mais de É. pessoa para pessoa. Acho que não. Eu acho que aqui as pessoas não têm esse negócio, eu não vou perguntar fulano porque ele é menos do que eu no meu. Não, eu acho que isso é Hum. pessoal. Se você é uma pessoa Uhum. orgulhosa, você vai fazer assim de qualquer forma, entendeu? Uhum. Mas eles anunciam a vaga e aí você fala, tem assim a seleção de critério, você escreve aqueles pontos, né? Falando por que você tem, qual a experiência que você tem, como você vai fazer aquele trabalho, e daí eles vão selecionar a sua aplicação, vão dar uma olhada na sua Sim. aplicação, e se a sua aplicação como é que eu falo? Teve os critérios aceitos, aí você é chamado para entrevista. Daquela entrevista, são 3 pessoas, é um painel, e aquelas 3 pessoas vão fazer toda a avaliação, vão colocar o ponto de vista dela, eles vão fazer uma pergunta. No meu caso, foi um estudo de caso. Eles deram para mim um paciente e falaram assim: Thaisa, o que é que você faria com esse paciente? Perguntaram sobre ética no trabalho. Então, assim, é uma entrevista ampla. E aí, depois dessa entrevista, você recebe a comunicação. Tipo assim, a vaga Uhum. foi oferecida para você. E se torna funcionário do governo, digamos, né? Sim, Porque você está trabalhando sou para o governo. funcionária pública. Vamos falar de uma coisinha assim, bem básica. Limpeza. Limpeza. Dentinhos. É. Como são os australianos com não só a limpeza do corpo, a limpeza da boca, mas a limpeza da casa. Dos Me amo, lugares, cunhada. porque eu me assustei em Londres. Ah, Mas olha, diga. é complicado. É assim. Por exemplo, no meu trabalho, eu acho muito legal, porque eu e minha chefe, nós temos o hábito de escovar os dentes.
né? Assim, no trabalho. Ela é brasileira, não? Não, ela não é brasileira, ela é australiana. Ah, Mas assim, ela tem, eu acho que ela tem descendente, talvez, francês, alguma coisa assim, mas ela fala, ela usou aparelho. Então, assim, na verdade, o caso dela é assim, ela realmente tinha que fazer, porque ela trabalha porque com senão o públicos aparelho igual a mim. Então, assim, você usa aparelho, você tem. E aí, mas assim, às vezes eu tô indo lá, tô eu lá, boto minha pastinha, vou no meu banheiro. Thaisa, você tá. Aí eu falei, tô indo no banheiro escovar meus dentes. Nossa, você escova os dentes na hora do almoço? Sim, querida, você também deveria. E eu falo para a minha filha, ela quando ela, né, tava no daycare, isso foi o choque da minha vida. Eu mandava para ela a escova e a pastinha. E aí sim. um dia me chamaram, falou assim, Thaisa, você não precisa mandar, né? Porque a gente não vai usar. Porque assim, o que acontece é se você, eles comem maçã. Então a maçã ela ajuda a limpar o dente. Eu falei, Aham. ok. Então, assim, eu tenho que educar. Eu tenho que educar. Então, eu falo pra elas. Eu falo, querida, vamos lá, escova os dentes. Aqui, o que que elas fazem? Escova os dentes 2 vezes por dia, porque elas ficam na escola. E, tipo assim, no começo, a minha filha andava com a pasta de escova de dente. Mas não dá. Elas escolhem brincar ao escovar os dentes. Eu não posso dizer assim, você vai deixar de brincar para escovar os dentes, né, Luca? Mas, assim, aqui, limpeza, né, higiene bucal e outras coisas. Por exemplo, eles vão aqui, eles estão no ônibus, no trem, e eles estão, sabe, assim, acham que começam a feder, e aí eles tiram o desodorante da bolsa, sem cerimônia. E eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E aí eles falam assim, o quê? Eu falei assim, meu, o que isso tá fazendo? Você começa a feder, você coloca desodorante? E ela falou, mas é claro, você faz. Eu digo, querido, não, eu digo, você toma banho, você coloca desodorante para não feder. Isso é a lógica das coisas, entendeu? Você não vai colocar desodorante quando você tá começando a feder, porque aí vai ficar uma coisa que nem vai ficar horrível. Então, assim, É eu tenho incrível até. isso, Eu né? tenho desodorante na minha gaveta do trabalho, né? Porque às vezes eu levo a minha roupa, eu faço pilates e tal, e tava indo pra academia, e eu tenho um pequenininho. E aí, uma das minhas colegas de trabalho um dia falou: Nossa, eu acho que vou começar a feder. Thaisa, me empresta desodorante. Eu falei: Tá aqui, querida, mas ó, não vai adiantar, né, querida? Já começou a feder, tem que colocar antes. Limpeza de casa. Então, assim, realmente é aquele negócio. Você Você já limpa. trabalhou como cleaner, como Já, faxineira, sabe, já, né? já, já, Pois é, já, então. já. Então, assim, é cultural, é diferente. Brasileiro é muito limpinho, muito limpinho. Só digo isso, brasileiro é Sim, muito limpinho. mas a gente quer saber essa casinha como é, assim, né? Pelo menos as que você foi, pratinhos espalhados, resto de comida, roupa Teia por de tudo quanto é. aranha no Teia de retrovisor. ar. Minha gente, é Nossa. inconcebível, né? Eu acho. Eu também, mas assim, aí hoje em dia, tipo assim, você olha e digo, meu Deus do céu, eu tive que. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma pessoa para me ajudar aqui a cada 15 dias. Hum. Mas eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, né? Trabalho a semana inteira, vou limpar a casa, porque é aquele negócio. O australiano, ele passa a vassoura e o mop onde é visto, entendeu? Esse negócio de limpar embaixo de móvel, não tá doido? Não. Então, assim, mas a gente faz. Então, acabava que eu ficava assim, meu, como é que eu vou limpar essa casa? Porque tem que limpar assim, tem que varrer aqui, tem que fazer isso. E eu ficava, vou enlouquecer, sabe? Porque não é assim que eles limpam. Eles limpam onde você vê, onde seus olhos alcançam. Não, Alcançam. tudo bem que nem limpe debaixo do móvel, debaixo de alguma coisa, mas É. não ter as coisas sujas assim, né? Porque Obrigada, Ana. é visível, gente, é visível. E banho, gostam de tomar bastante ou também é outra coisa que nada, Ó, nunca. então, aí nessa parte do banho, na verdade, eu tenho que ser, assim, muito cuidadosa, porque o que acontece? Eu trabalho com uma clientela que, na verdade, tem uma grande dificuldade de autocuidado, certo? E aí, além da dificuldade do autocuidado por conta da doença, existem muitas coisas culturais. Então, assim, eu conheço, sim, gente aqui que só toma banho a cada 2 dias. É mesmo? Sim, eu conheço. E assim, então, aí o que Mas acontece? qual é Eu tive que. a justificativa, assim?
A justificativa é que você não precisa tomar banho todos os dias. E assim, eu já passei dessa fase. Eu hoje em dia, tipo assim, a pessoa fala pra mim, eu tomo banho a cada 2 dias, eu primeiro não vou fazer. Ou então, nossa, mas que imundo. Não. De repente eu falo, mas é porque na sua cultura é assim, ou você foi criado assim. Porque também depende muito. Você tirar um hábito, né, da sua vida adulta que foi estabelecido quando você era criança é muito complicado. A Ana Cláudia tá falando. Eu conheço aqui gente que toma a cada 3 ou 4. Não, eu tive paciente aqui que toma 2 banhos por mês. E assim, é complicado, entendeu? Isso não é normalizado. Eu trabalho com isso, mas eu tô falando de uma perspectiva de saúde, né? São meus pacientes, Sim. eles têm essa dificuldade. Mas pessoas que convivem comigo, sim, tem gente que só faz a higienização íntima e só toma banho a cada 2 dias. E é cultural, é aceitável aqui como norma. Mas você, por exemplo, sente em Londres, os asiáticos, os indianos, nos ônibus era terrível se a gente sentasse junto. Você chega a sentir assim. Sim, sim, sim. Não mas no meu trabalho, assim, não. Sim. Mas quando você, né, tá andando, sim, tem. Aqui, né, a gente tem outras culturas. A gente sai na rua aqui com pessoas que realmente não usam a. Nossa, eu esqueci o nome. A burca? A burca, totalmente. Aqui a gente já vê muito pouco de burca, mas de lenço, sim, o tempo inteiro, com as roupas longas. Pode estar 40 graus lá fora, as pessoas estão. Sim, as pessoas que vêm da Índia. Então, assim, eu acho que é da cultura, é da raça. Então, assim, você sente, tem um cheiro forte. Principalmente, o que eu acho, assim, que você vê é cheiro de comida, né? O curry, que é um tempero muito forte. Então, assim, as pessoas aqui, se você mora num lugar pequeno e você cozinha todos os dias, a sua casa vai ficar cheirando a comida, não tem como. Então, assim, você sai na rua, é uma mistura, entendeu? Uma mistura. Bom, você se aclimatou a isso, não, né? Você continua do mesmo jeito? Não, aqui em casa todo mundo... dois banhos por dia. Não. Aqui todo mundo toma banho, todo mundo é limpinho. Minhas filhas tomam banho todos os dias, elas sabem. Não. Que continuamos, agora, continuamos brasileirinhos nesse sentido. Pois é, eu acho que a nossa origem indígena, né? Deve ser, não sei. E os aborígenes aí, eles são respeitados, ou eles vivem. Eu fiz uma outra live com uma pessoa que era de Queensland, mas eu esqueci o nome Eu acho que ela estava em Cairns. Isso. Aí ela falou que era muito aborígene bêbado na rua, enfim, não era muito bem cuidado e tudo. Aí, a gente falta um minuto. Então, é o seguinte. Como é aí? Né, essa questão do aborígene é uma questão. Eu acho que a gente tem que fazer uma live de 6 horas. A gente tem 1 minuto e 40. Fala rapidinho. Não, eu acho assim, eles foram. Na verdade, eu sinto uma simpatia, eu trabalho com eles, eu tenho pessoas no quadro de funcionário mesmo que são aborígenes. Então, assim, e quando, né, você se torna cidadão, eu tive que estudar a história deles, claro, porque eu trabalho com eles. Então, assim, eles foram arrancados, né, de toda a dignidade, cultura, quando os ingleses chegaram aqui. E o mais forte, o que se chama é o trauma intergeracional. Então, o que aconteceu? As crianças, né, os ingleses batiam na porta deles e levavam as crianças deles para serem australianas, naturalizadas, que foi um trauma muito grande para eles. Eles não conseguem até hoje, isso é muito pouco tempo, são apenas 100 anos. Então, assim, eles... E, aliás, mentira, menos de 50 que isso acontecia ainda, 57 talvez. Faltam 30 segundos. Não, eles não... O governo dá muito suporte, sim, mas eles precisam de mais apoio. Entendi. Muito obrigada. Amei. Espero que tenha sido esclarecedora, minha gente, para vocês, para nós, né? Uma outra Obrigada cultura. a você. E Brasil só de passeio, né? Brasil só de passeio. Obrigadão. Obrigada. Beijo para vocês. Enorme. Tchau.